Por que o Nordeste tem os menores índices de alfabetização, menos Sobral, né? Que Sobral é o top. Sobral Por que é tão difícil lá e menos? Cuidado, hein? Cuidado. Menos a manchete Sobral. vai Sobral. sair. Sobral é o Por que é Wakanda. tão Delari pra de trás, xenófobo. assim? Você é xenófobo, Delari? Acho que não, é os números, pô, né? Os números não mostram Você que tem os padece menores de índices. xenofobia? Acho que não, sou filho de Você odeia cearense. nordestino? Sou filho de nordestino, cara. Eu vou responder essa Cearense. sua pergunta com uma coisa que a gente percebeu no Ministério e está fazendo, que é o seguinte: a distribuição de recurso da educação, ela é muito desigual no país. Ela é muito desigual. Quando você pega, por exemplo, Distrito Federal, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, são estados que o per capita que você investe no aluno é maior. Então, por exemplo, são 4 fontes de educação, 4 fontes de recursos que financiam a educação básica brasileira. Você tem o Fundeb, a principal fonte. Depois você tem a arrecadação própria dos estados e municípios. Depois você tem o salário educação, a terceira fonte. E depois, por fim, você tem os recursos das políticas federais. Essa última rubrica das políticas federais, que é o que eu tenho ali para aplicar, representam 3% dos valores. Ou seja, 97%, de cada R$100, R$97 são recursos que vão diretamente para estados e municípios, para pagar professor, para construir os 3%. Então, quando você pega... Teoricamente, se você tem uma empresa chamada Ministério da Educação, a gente está falando, né, a responsabilidade do Ministério da Educação pela educação brasileira. A gente está falando que, em termos de recurso, é 3% do capital. 3%. 3% do capital. 3%. E dentro desse 3%, eu não posso fazer o que eu quero com o recurso. Por quê? Você tem Porque ele eu tenho vinculado. lei vinculado. Eu tenho lei que me diz que eu tenho que mandar 4 bi de alimentação e tal. E aí o que acontece? Você pega esse recurso e você sempre construiu política no MEC olhando matrícula. Então toda a lógica da construção de transferência de recursos do MEC, do Fundeb, do salário de educação, nem tanto. Mas o Fundeb é matrícula. Então, por exemplo, quem tem mais matrícula recebe mais dinheiro. São Paulo. São Paulo. São Paulo é quem recebe mais... Proporcionalmente? Proporcionalmente. Só que o salário de educação é pior ainda. O salário de educação é o seguinte, é um pedacinho da folha, né? Você pega um pedacinho daquilo ali, joga no salário de educação e manda para o estado e município. Antigamente era assim, ó. Você tinha uma empresa, uma matriz aqui em São Paulo, você tinha uma filial lá no Ceará. Aí o que a filial lá pagava, você contabilizava para o Ceará. Teve uma mudança, essa mudança acho que foi 2016, e aí você passou a contabilizar por matriz. Então hoje, 60% do recurso do salário de educação é para 3 estados. 60%. Então você pega ele, aí você pega lá, investimento num estado do Nordeste, e compara com um estado do Distrito Federal, dá uma diferença de 3.600% do quanto que vai para um aluno aqui, do quanto que vai para um aluno ali. Então acho que tem um pouco essa questão do investimento. E naturalmente você tem um pouco da maneira como aquele estado, aquele município organizou a sua atuação na educação, porque a gente sabe que existe uma autonomia. Quem define o currículo é o estado e o município. E essa é um grande problema, porque a gente tem 5.570 municípios no Brasil, onde deveria existir, sei lá, 2.500, 2.000 municípios. Tem muito município... Não se paga. Você não consegue ter um diálogo com o prefeito. Você não consegue falar. Uma secretária de educação de município que não sabe falar. Sei que para você é ruim falar isso, mas eu imagino que seja muito difícil. Não, mas é muito difícil. E daí você imagina achar gente com material humano. E daí você imagina um cara de município pequeno recebendo milhões de reais para investir, sabe? É complicado demais essa estrutura que a gente tem. E nesse aspecto, a gente sabe que o MEC tem 250 mil servidores, é isso? Muita coisa. No total, quase 300 mil. Mas quase 300 mil. Contando professores e os técnicos administrativos, né, das universidades. Os professores das universidades federais e dos institutos. Isso. Entendi. E os técnicos também administrativos das universidades e dos institutos. Entendi. E existe uma tendência de enxugar gastos com relação à máquina pública. Não estou falando de cortar salário ou cortar Aumentou 50%, cargo. se não me engano. Não, mas eu estou falando no sentido de otimizar. Existe essa organização interna de vocês? O que a gente está agora, hoje, pensando no ensino superior, é destravar um pouco a questão do financiamento privado das universidades. Legal. Hoje, uma universidade que recebe uma doação,
esse recurso entra no teto de gastos. Então não existe um incentivo Para a doar. Universidade Federal, nem para doar e nem para a Universidade Federal buscar esse recurso. Aí elas acabam usando as fundações de apoio para receber recurso. E aí tem algumas limitações. Você não pode pegar o recurso da fundação de apoio e terminar uma obra. Aí a universidade precisa do orçamento público, do investimento do Ministério da Educação. E a gente teve uma expansão muito grande das universidades na interiorização do ensino superior no Brasil. E, ao mesmo tempo, que estava ali surgindo a crise do subprime, toda a situação que o Brasil ficou aí de endividamento, e agora com pandemia. Então, você tem, com teto de gastos, você tem uma outra realidade orçamentária hoje que não é capaz mais de suportar toda essa necessidade. Tem reitor que chega para mim e fala assim, olha, eu preciso de 600 milhões de reais, só para a minha universidade. Você ri. Ou chora junto, eu também, né? mano. Chora. Ou chora junto, porque assim, você olha as demandas porque a e gente- faz sentido, é. pô. Às vezes é um prédio que não foi concluído, às vezes é um projeto super bacana que o reitor está querendo trazer de pesquisa, desenvolver o país. Porque tem uma coisa que assim, eu escuto muito assim, o lado que o pessoal fala muito da universidade pelo viés negativo, né? Universidade pública. Mas você tem um lado bom da universidade, muito, muito bonito, do trabalho que é feito lá. Você tem cursos que não tem essa parte aí da militância, da ideologia. Você pega curso de engenharia, Sim. né? Ensino superior mesmo. Ensino superior. Superior. Eu visitei, por exemplo, a Unifei. A Unifei é sul de Minas, universidade. Eles têm lá uma parceria com o consórcio Libras, do pré-sal, né? O consórcio Libras investiu 300 milhões de reais. Eles construíram um laboratório de ensaio de pesquisa de pré-sal. E lá eles não extraem uma gota de petróleo, hein? Uhum. Só porque ali tem um corpo reconhecidamente diferenciado nessa parte da engenharia no Brasil. 300 milhões de reais de investimento. Um negócio assim de primeiro, não existe nada disso na América Latina. O Brasil vai ser o primeiro local que tem isso. E cada ensaio que é feito lá, o consórcio Libra paga 28 milhões de reais para a universidade. Olha só. Entendeu? Fenomenal. Então tem coisas que acontecendo Boas. nas É universidades ensaio boas. pra furar no tem. prensal, é isso? É É, pra não precisar gastar grana lá, não valendo, você ensaia antes lá, é isso? Tem um professor lá, por exemplo, que desenvolveu Legal. uma broca lá, da perfuração, que consegue fazer o resfriamento, não sei o quê. Animal. Porque simula a situação da extração do pré-sal, que é única, né? Tem uma Sim. alta pressão, tem umas características da extração caro, do pré-sal que é cara, é difícil. E não tem no mundo essa tecnologia. Animal. E lá tem um grupo que tá com isso, tá com esse laboratório. A gente tem um projeto que a gente fez parceria com a Embrapi. A Embrapi é uma organização social e a gente está fazendo polos de pesquisa, parceria empresa privada, Embrapi e a Universidade Federal. Então, a Universidade Federal entra, a gente lá, o MEC, entra com, sei lá, 20 milhões de investimento, a Embrapi entra com os 20 milhões, a empresa entra com 20 milhões. E aí a gente desenvolve pesquisa de ponta e patenteando coisas, sabe? Desenvolvendo pesquisa para o agro. Então, tem coisa boa na universidade. Tem coisa boa.